Amém, queridos? Glória a Deus. Então o tema é manter a unção. Nós tivemos nosso encontro com Deus esses dias para trás, e foi o encontro mais poderoso das nossas vidas. Nós ouvimos testemunhos, como que Deus falou, como que Deus tocou, e Deus começou a ministrar muito forte no meu coração. Quando eu fui preparar a palavra, Deus começou a ministrar muito forte no meu coração, sobre manter a unção. E eu falei no pós-encontro, que eles foram tocados poderosamente, mas para que aquela presença gostosa, aquela alegria que eles sentiram, eles teriam que manter a unção. E Deus começou a falar muito forte, queridos, no meu coração, porque o que eu aprendi nesses anos, pastoreando, ministrando, trabalhando com pessoas, queridos, eu aprendi com o tempo, que não é difícil você viver uma vida de conquista. Não é difícil você conquistar, você prosperar, você romper. Não é difícil você viver uma vida de conquista. Difícil é você se manter lá. Não é difícil você chegar no topo. Não é difícil você chegar lá. Difícil é se manter lá. Então Deus me ensinou muito forte no meu coração, queridos. Nós temos muitos exemplos. Quantas pessoas alcançaram sucesso, alcançaram fama, status, dinheiro, estavam no topo, eram honradas, conhecidas, até adoradas, honradas, estavam no topo, e hoje perderam tudo. Não tem mais nada, nem o respeito das pessoas. As pessoas se afastaram, viraram as costas para eles. Quantas pessoas, queridos? E a lista é grande. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver quantos ex-Big Brother, que ganharam milhões, foram campeão aí, e hoje estão falidos, quebrados. Ninguém convida mais para nada. Eu vi alguns chorando, perdi tudo. Alcançou fama? Alcançou, sim ou não? Alcançou dinheiro? Alcançou, sim ou não? Sim. Chegou no topo? Chegou, mas não soube se manter lá. Porque não é difícil você se esforçar, ir para cima, você chega lá. Não é difícil. O difícil é se manter lá. Cantores, queridos, quantos cantores aí que eram famosos nos anos 80, nos anos 90, e hoje perderam tudo. Perderam tudo, e a televisão ninguém mais chama eles. Passam na rua, ninguém mais percebe quem são eles. Não tem dinheiro. E pior, alguns deles ganharam tanto dinheiro, que não teve sabedoria. Eu costumo ensinar aqui, e tenho falado sempre, vou continuar falando. Aquele ou aquela que não se prepara para o futuro pega ele o quê? Pega ele o quê, igreja? Despreparados. Alguns ganharam tanto dinheiro, mas não investiram. Não abençoa nenhum familiar, não abençoa a mãe, não abençoa o pai, e perderam tudo. E eu vi uma artista famosa, ela perdeu tudo. E onde ela foi parar depois? Na casa da mãe. Mas a mãe morava na mesma casa, humilde, simplesinha, paupérrima. Quando ela estava na fama, ela gastou dinheiro com tantas coisas, mas virou a costa para a família. E a hora que a coisa arrochou, ela voltou para a família. Ela correu para a casa do pai, para a casa da mãe. Quantos cantores você conhece, talvez algum deles aí, que vem na sua memória? Quantos artistas famosos fizeram filme, novela, eram amados, aclamados. Hoje você pode ver muitos artistas pedindo ajuda, vivendo em asilo, porque perderam tudo. Queridos, jogadores de futebol, muitos quebrados. Eu vi uma reportagem uma vez de um jogador, que ele jogou no Barcelona. Aí mostra as fotos dele, um jogador famoso lá, e o cara ganhava milhões, ganhava muito dinheiro. E sabe onde ele estava morando? Um tempo atrás, agora na reportagem, quando fizeram a entrevista com ele, num albergue lá em São Paulo. Ele fala que ele gastou tudo com muita noitada espanhola. Ele falava rindo, muita noitada espanhola. Ou seja, ele ganhou dinheiro, mas não se preparou para o futuro. Ele chegou lá, mas não soube se manter lá.
Jogador de basquete dos anos 90, quando saí da NBA, e hoje você vê reportagem, quebrados, falidos, chegaram no topo, mas não conseguiram se manter lá, quebraram, perderam tudo. Agora olha aqui para mim, por favor. Olha aqui, isso aqui é muito forte, querido, que eu vou falar agora. Na vida cristã não é diferente. Na vida cristã não é diferente. Tão importante quanto você receber a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, é você manter a unção. Não é difícil você ser cheio do Espírito Santo. Não é difícil você receber a unção. Daqui a pouco no final vamos orar e todos vocês vão embora cheios do Espírito Santo. A unção irá com vocês. Mas não é difícil receber a unção. Não é difícil. Precisamos manter a unção sobre as nossas vidas. Precisamos manter o Espírito Santo, a chama acesa. Não é difícil você vir aqui e sentir, nossa, sentir uma unção, uma presença de Deus. Não é difícil, porque o Espírito Santo, antes de você chegar, ele já estava aqui. Essa igreja é consagrada, é ungida. Nós temos história. Não começamos ontem. É uma história de luta, guerra, batalha e de muitas conquistas também. Nós temos um legado. Então, se você chegar aqui, o Espírito Santo já estava. Mas você como cristão, como uma cristã, você precisa entender que você precisa manter a unção. Quem passou pelo encontro, quando veio no pós-encontro, viu que eu falei também, ali adiantei um pouco. Precisamos manter a unção, queridos. Eu estou falando agora que precisamos manter a unção, sim ou não? Eu tenho ensinado que pergunta define o quê? Destino. Pergunta define destino. Eu estou falando, precisamos manter a unção. Agora uma pergunta: como manter a unção? Como manter a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida? Eu estou falando, você precisa manter a unção. Eu preciso manter. Agora a pergunta, como? Apóstolo, eu quero manter a unção. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas como que eu faço isso? E eu vou te falar, dentro da palavra. E Deus quer te levar a lugares inimagináveis, queridos. Vamos ver Levítico 6, 12. Diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele. Ó, o fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, ou seja, todos os dias. A cada manhã o sacerdote é responsável para trazer lenha para que o fogo não se apague. É isso que a Bíblia está dizendo. A cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então a chama, o fogo tem que arder continuamente na sua vida, na minha vida. O fogo, a chama não pode apagar. Mas o responsável para que a chama, o fogo não se apague, não são as pessoas, não são os outros, sou eu e você. Diante do Senhor, nós somos reconhecidos como sacerdote do Altíssimo. O que é? Porque o Senhor fala que eu sou sacerdote, apóstolo? Porque o sacerdote era o único que tinha acesso à presença de Deus. Depois que o véu rompeu de alto a baixo, todos nós hoje temos acesso à presença dEle. E sou eu e você, queridos, que toda manhã temos que colocar fogo no altar, manter a chama acesa todo dia, manter a chama do Espírito Santo. Então como que eu faço para manter a chama do Espírito Santo acesa na minha vida? Para que eu possa andar em vitória e não vacilar com meu Deus, não pisar na bola com meu Deus. Como que eu faço? Como que você faz, queridos? Simples. Primeiro, se envolver com o sonho de Deus. O que é se envolver com o sonho de Deus? É fazer algo para abençoar vidas. Você pode aqui ser um intercessor, você pode aqui ser um obreiro, trabalhar no Ministério da Música, da Mídia, da Dança, no Ministério Kids, Radicais, Teens, no Papo Reto. Aqui tem muitos ministérios. Você pode fazer alguma coisa para o Senhor. Você pode ajudar lá no nosso GF, no nosso grupo familiar, como falamos das células, o nosso GF. Tem pessoas, talvez elas nunca vão liderar uma célula, nunca vão liderar um grupo familiar, um GF.
mas pode ser aquela que vai segurar os braços dos seus líderes para que o GF continue de portas abertas e não feche. Porque o GF, grupo familiar, é a igreja na casa. Primeiro, se envolver com o sonho de Deus. E lembra-se, quando você se envolve com o sonho de Deus, Deus se envolve com os seus sonhos. E o seu sonho deixa de ser sonhos e se torna o quê? Realidade. Primeiro passo para manter a chama acesa é trabalhar, fazer alguma coisa. Ninguém tem ministério de banco. Ninguém foi chamado para ficar sentado, a não ser que queira, mas também não receberá recompensa. Quando você se envolve, quando você dá o seu tempo, a sua vida, o que for, você recebe a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ninguém supera o Senhor, não dá. Quer manter a chama acesa? Quer ser um apaixonado? Faça algo para o reino. Talvez tem pessoas que elas não vão liderar um GF, não vai ser obreiro, não vai ser um intercessor, não vai trabalhar na mídia, não vai tocar, não vai cantar, não vai dançar, mas vai ser aquele e aquela que vai ajudar a patrocinar financeiramente a obra de Deus. Como os áreas que estamos comprando, que estamos fazendo aqui na igreja, Cristo. Tem pessoas que o ministério, o chamado dela é para ajudar financeiramente. Também está se envolvendo com o sonho de Deus. Mas ninguém foi chamado para ficar sentado sem fazer nada. Outra maneira de se envolver com o sonho de Deus, ou manter a chama acesa, ler a Bíblia. Nós temos aqui na igreja nossos grupos de liderança, todos os dias, até 11h30 da noite, nossos grupos. É uma maneira de incentivar, estimular a nossa liderança, o quê? A ler Bíblia e ler livros. Então é uma maneira de você manter a chama acesa, é ler a Bíblia todo dia, todo dia. A Bíblia fala, o sacerdote tinha que pôr lenha toda manhã, para que o fogo não se apagasse. E aqui nós cobramos, não é que cobramos, é para ajudar, não é que você é obrigado, mas é uma maneira de nós te ajudarmos, te incentivarmos a ler a Bíblia, porque você sabe que você, ali no grupo, todo mundo está vendo se você leu a Bíblia ou não, se você leu o livro ou não. Não é obrigado a ler livro, mas livro ajuda, sim ou não? Um bom livro ajuda, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Tudo que eu sei de educação financeira, eu aprendi em livros. Eu sou um ótimo administrador. Mas tudo que eu sei hoje, a minha ignorância saiu quando eu adquiri conhecimento. E a Bíblia fala, o povo padece por falta do quê? Conhecimento. Então lê Bíblia, lê livro. E nós colocamos todos os dias ali, todo dia. Antes de sair de casa já coloquei lá, li Romanos hoje, então, do 6 ao 16, eu coloquei lá, Romanos. Fiz a leitura. E coloquei depois, e colocando o livro. E assim, quer dizer, uma maneira de incentivar a pessoa a buscar. Outra maneira de você manter a chama, o fogo aceso. Jejum. Oração. Jejum e oração. Se você não jejuar, se você não orar, não tirar tempo com Deus, você não vai quebrar a sua carne não vai se converter nunca, a minha carne não vai se converter nunca. Não adianta, não adianta. Enquanto vivermos nesse corpo aqui, queridos, é uma guerra todos os dias. Você levanta guerreando, vai dormir guerreando, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ou é só eu que tenho essa luta, essa guerra? É só eu? Todos nós. Mas o que me ajuda na vitória, o que me ajuda é ser uma referência hoje. O que me ajuda? O Espírito Santo, jejum, oração. Quando eu vim para Jesus de fato, quando eu abracei o ministério de fato, Cristo, enquanto eu estava na igreja, era um crente ali assim tal, não se envolvia muito, eu não prosperava, eu não conquistava, eu não rompia. Mas quando eu me lancei na obra do reino, eu comecei a trabalhar, se envolver, Deus mudou a minha sorte. Deus virou o meu cativeiro. E assim Deus quer fazer com você, queridos. É assim. Deus quer te levar a lugares inimagináveis. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família, os teus sonhos. Mas você precisa manter a chama acesa, o fogo aceso. Não pode se apagar. O sacerdote colocará toda manhã a lenha no fogo. Manterá o altar aceso. E nós estamos aqui nessa noite para quê? Para aprendermos mais de Deus e aprender como manter a chama acesa. Então é o primeiro passo, queridos, se envolver com o sonho de Deus. Ler livros, ler Bíblia, jejum, oração, tirar um tempo com Deus. Queridos, nós temos que ensinar as crianças.
Eu ouvi uma mãe falar uma coisa uma vez, alguns anos atrás, que me impactou. Você vê o prédio aqui do lado, você sabe, não somos nossos. Eu aluguei. O aluguel é caro, não é barato. Para que, apóstolo? Se tem um prédio desse tamanho, estrutura para os kids, investindo nas crianças. As crianças, não é que será, já são o futuro. Eu sempre estou pondo nas redes sociais, quando eu compartilho alguma coisa. Eu tenho na minha casa, eu tenho lá um GF um Teens, e tem um GF Kids. Toda quarta-feira minha casa está aberta. Eu tenho duas ali na minha casa. E postamos, eu coloco sempre assim: aonde muitos vê criança, nós, a CACL Church, vemos um grande exército. Nós vamos investir em nossas crianças, vamos aplicar, vamos investir o que for. Finança, então vamos finança, levantar uma equipe, ter material para que elas possam crescer. Sim, o aluguel não é barato, mas nós fazemos questão de deixar essa porta do lado aberta, porque as crianças que hoje estão lá agora sendo ministradas, está tendo o cultinho delas lá agora nesse momento. Papai e mamãe está aqui tendo cultinho, já apresentaram, e tem uma equipe lá cuidando, trabalhando, servindo, se envolvendo com o sonho de Deus lá do outro lado. Por quê? Porque nós cremos que amanhã nós vamos se alegrar, e ver os nossos filhos buscando o Senhor, servindo ao Senhor, queridos. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se você não criar o seu filho e a sua filha no caminho do Senhor, o inimigo pegará ele e ela lá fora. E amanhã não se assuste se o seu filho chegar em casa gritando, peitando você, te maltratando, ofendendo você, ofendendo a mamãe. Não adianta brigar. É jejum, oração e trazendo para participar dos kids, participar dos cultos que temos para as crianças. Mas muitos pais falam assim: a minha vida é corrida, é puxada. Para todos é puxado, queridos. Mas tem uns pais que decidiram pagar preço e trazer a sua filhinha todo sábado, seu filhinho, aqui do lado do nosso culto kids. Às 17h30, todo sábado, temos culto lá para os kids. Aqui nós temos o culto para os teens e radicais, adolescente e pré-adolescente, todo sábado. E à noite, às 19 horas, né? 19 horas, papo reto? 8 horas, 20 horas, o papo reto. O papo reto, queridos. Porque investindo. Tivemos aqui um podcrente, tem um podcast. Fizemos um podcrente aqui, sexta e sábado, uma conferência de jovens. Onde, se você não assistiu, assista depois. Tem na nossa página, CACL Church. Que poderoso, que tremendo. Jovens pagando preço, se envolvendo, porque eles estão cheios do Espírito Santo, porque a chama está acesa. A chama não pode apagar, queridos. Segundo passo, Efésios 4:30, vamos lá. Como manter a unção? Aqui Efésios 4:30 fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não que a igreja? Quem? O Espírito do quê? De Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Queridos, segundo passo, precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como qualquer pessoa, ele tem sentimento, ele fica triste, sabe, ele fica ferido, a Bíblia fala: não entristeça o Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo triste, porque ele tem sentimento, ele te ama tanto. Ele é tão apaixonado por você. Onde você vai, Ele está com você. O que você faz, Ele está vendo. Onde você entra, Ele está indo junto. Para quê? Para cuidar, para guardar. Ele não abre mão de você. Mas chega uma hora, se você não vigiar, você perde. Eu falei que o culto passado, o Espírito Santo não é uma pomba, mas a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Por que pomba, apóstolo? Porque a pomba ela é sensível. Se você começar ali a atiçar ela, mexer muito no ninho dela, alguma coisa, ela muda e não volta mais. Ela vai embora e não volta mais. Assim é o Espírito Santo de Deus, queridos. Nós temos que vigiar, não podemos entristecer o Espírito Santo. Depende do que você fizer, que eu fizer, o Espírito Santo vai ficar muito triste. Agora uma pergunta: o que entristece o Espírito Santo? O que é que deixa o meu amado, o nosso amado Espírito Santo triste? O que é que machuca, que eu faço, que você faz, que nós fazemos, que pode machucar o coração do Espírito Santo e ele fica triste? Porque o Espírito Santo é o fogo. O Espírito Santo, ele é a unção. Cantamos aqui do fogo. O fogo fala do Espírito. Manter a unção, ou seja, manter a presença dele. Um homem, uma mulher sem o Espírito Santo não é nada.
Não é nada. Mas um homem, pode ser o que for, é o que Deus pega ele, enche do Espírito Santo, transforma num guerreiro, num gigante. Então o que entristece o Espírito Santo, apóstolo? O que entristece, eu vou te falar para você. Vamos lá, Gálatas 5, 19. Olha o que entristece o Espírito Santo aqui, ó. As obras da carne entristecem o Espírito Santo. E se você insistir, ficar praticando, corre o risco de você perder a unção. Não é difícil você receber o Espírito Santo. Vocês hoje estão cheios do Espírito já. No final vamos orar, você vai embora mais cheio ainda. Mas você precisa manter essa unção. E quando você estiver cheio do fogo da unção, o inimigo não pode tocar em você. O inimigo não pode te abater. Ele pode até tentar, mas não consegue. Mas é você que decide se o fogo, a unção vai permanecer na sua vida. Ele fala assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, adultério. É obra da carne. Isso entristece o Espírito Santo. O adultério está levando multidões de pessoas para o inferno. E nós somos chamados para morar no céu. Lascívia, fornicação, impureza. E a fornicação? A pessoa está namorando, mas não espera o tempo. Queridos, a Bíblia fala que Deus criou o sexo e deu o nome. Qual o nome, apóstolo? Casamento. Tudo que é feito no casamento é santo, fora é fornicação. Deus não se agrada. E nós temos que entender isso. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Impureza, lascívia, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme. Às vezes no meio da família, no meio de irmãos, às vezes no ministério, ciúme, inveja. Isso é obra da carne, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Pessoas, ciúme, inveja, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, como eu falei, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que, igreja? Mais alto, mais forte, não herdarão o reino de Deus. Agora vem comigo, se uma pessoa não herdar o reino de Deus, ela vai passar a eternidade na onde? Não, você sabe, na onde? Na onde, igreja? Só para ver se você está ligado. Você é eterno. Todos nós somos eternos. O corpo um dia voltará para o pó, mas o meu e teu espírito voltará para Deus, diz a Bíblia. E ele vai separar bode de ovelha. O corpo voltará para o pó, o espírito não morre. Você é eterno, eu sou eterno, nós somos eternos. O seu espírito, o meu espírito, irá passar a eternidade na presença de Deus, regozijando de alegria, de paz, gozo, felicidade, na presença de Deus, a eternidade, ou no Hades, no inferno, sendo atormentado por toda a eternidade. Você queira ou não, um dia você vai partir dessa terra. A vida ela passa muito rápido. E a pergunta é, aonde você irá passar a eternidade? Não dá para brincar de ser cristão, queridos. Ser cristão é a coisa mais linda. Eu recebi um ouro sem merecer, recebi a salvação. Eu não queria ser crente, não queria me converter, eu queria uma bênção para parar de beber. Só isso. Porque eu bebia demais, com força, e era muito violento. Eu brigava, eu ofendia as pessoas. Liderei uma gangue nessa tuba aqui por muitos anos. Tocava terror no Jussara. Mas quando eu fui para a igreja, eu não queria mudar de vida, eu não queria me converter, eu só queria uma bênção para parar de beber, porque eu machuquei a minha mamãe. Só por isso. Eu sempre fui lutador, sempre fui bom de briga, sempre lutei bem, bom. E eu gostava daquela vida. Só que eu era um cara infeliz. Não prosperava, uma vida de miséria. E quando eu fui para a igreja para parar de beber, essa é a bênção que eu queria, só isso. Não queria mudar de vida. Só que o Espírito Santo me pegou de uma tal forma
que não teve mais como fugir da presença dEle. Eu fui buscar uma coisa, Ele me deu outra muito maior. Eu fui buscar uma libertação, Ele me deu vida eterna, vida eterna, vida eterna. Aplauda, aplauda o Senhor por isso, aplauda, aplauda. Nós temos a vida eterna, queridos. Nós temos vida eterna. Aleluia. Nós temos que realmente nos lançar em Deus. Temos que buscar nos apaixonar a cada dia pelo Senhor Jesus, a cada dia pelo Espírito Santo, queridos. Nós não podemos perder a unção, porque a unção, o que é a unção? A unção é capacitação. Você perdeu a unção, acabou. Por isso, o mais rápido possível, temos que pôr a nossa vida em ordem. O amanhã pertence a quem? A Deus. E nós temos que a cada dia entregar a nossa vida para o Senhor, e a cada dia nos entregar. Não dá, não dá. Para fazer, o homem faz plano no seu coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Queridos, eu queria falar agora sobre um jovem cristão, vamos falar assim. Ele tinha tudo para arrebentar, tudo para ser grande, ser usado poderosamente, ter um casamento lindo. Deus confiou nele. Ele nasceu com um propósito. Só que ele não guardou a unção, ele perdeu a unção. E quando ele perdeu a unção, ele se arrebentou. O fim desse cara, desse jovem foi triste. Vamos falar sobre ele aqui. Sobre Sansão. Sansão é um exemplo de pessoa que foi cheio do Espírito Santo, recebeu a unção de conquista, chegou a lugares altos, mas não soube se manter lá. Recebeu a unção de conquista, ele se tornou o quê? Ainda jovem, juiz. Você vai para o livro de Juízes, você vai ver Sansão ali. E ele nasceu com um propósito. É a promessa de Deus. Tinha tudo para dar certo, para arrebentar, para fazer o povo de Deus, vamos falar assim, a obra de Deus crescer de uma forma tremenda e poderosa. Só que ele não soube manter a unção. Ele brincou com aquilo que era santo. Ele vacilou feio. E eu e você, nós não podemos vacilar. Estamos tendo a oportunidade hoje de nos entregar a Jesus, de voltar para os braços de Jesus, ficar firme e falar: Senhor, eu não vou perder a unção. O Senhor é mais precioso do que o ouro e a prata. Sem o Senhor eu não consigo viver. Tu és mais importante que o ar que eu respiro, porque o ar que eu respiro vem do Senhor. Senhor, eu só levantei essa manhã, só estou aqui nessa noite, aqui adorando o Senhor, assistindo essa ministração, porque o Senhor pela manhã não se esqueceu de me acordar. Você entendeu? Não entendeu? Eu vou falar de novo. Essa manhã o Senhor não se esqueceu de te acordar. Aplauda, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Se o Senhor houvesse ou tivesse esquecido de te acordar, hoje estarei no seu velório. Hoje estarei sendo velado. Você só está aqui porque Ele não se esqueceu de te acordar. Então não esqueça dEle nunca. Busque a presença dEle, se apaixone, que Ele seja o seu tudo, a sua vida. Sansão, queridos, ele se arrebentou. Chegou a lugares altos, mas não soube se manter lá. Vamos ver aqui na palavra Juízes, como foi o nascimento desse menino. Esse jovem, diz assim, ó: havia um homem de Zorá, Juízes 13, 2, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha o que, igreja? Filhos, porque ela era estéril, a Bíblia já fala. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: quem apareceu a ela? O anjo do Senhor apareceu para ela e disse, ele disse: eis que agora é estéril, você é estéril até agora, até esse momento você era estéril. Ele começa a conversar com ela e liberar a palavra. Ele fala assim: e nunca tens concebido, porém, a partir de agora, conceberás e terás um filho. Agora pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Guarda-te, não faça mais isso. A partir de agora, desse momento, você vai conceber. Guarda-te. Cristo, o anjo, o 5,
Porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará o quê? Navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, desde agora, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Ou seja, esse menino vai ser grande, vai ser poderoso, vai ser usado tremendamente nas minhas mãos. Mas não tome bebida forte, não beba vinho, não coma coisas impuras, e não poderá cortar o cabelo do menino, passar navalha. Cristo, o anjo avisou que Sansão seria nazireu, ou seja, para que a unção do Espírito Santo permanecesse sobre a vida dele, Sansão teria que cumprir alguns princípios. A unção não vem de graça, nós pagamos preço pela unção. Diga assim: a unção, ela não vem de graça. Há um preço a ser pago pela unção. Então havia um preço a ser pago, alguns princípios. E o princípio seria esse que nós lemos: Sansão não poderia tomar bebida alcoólica, comer coisa imunda, ou seja, algum tipo de alimento que para os judeus era impuro, considerado impuro. Então não poderia comer, e não poderia cortar o cabelo dele. Enquanto Sansão cumprisse, queridos, esse princípio, a bênção e a unção do Espírito Santo permaneceria sobre ele. Enquanto ele cumprisse o princípio, a promessa se cumpriria. Ele quebrou o princípio, a promessa sairia. Simples assim. Então olha aqui para mim, queridos. Enquanto você cumprir os princípios bíblicos, a bênção do Senhor irá se cumprir na sua vida. Quando você quebrar os princípios, as promessas param de se cumprir. A palavra é bem clara. Vamos ver aqui, Juízes 14, 5. Isso, põe 5, pode pôr isso. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timate. E chegando às vinhas de Timate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Olha o tremendo que isso aqui é forte, ó. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe lhe deu a saber o que tinha feito. A unção estava sobre ele. Diz a Bíblia que Sansão, ele tinha a unção ou a força de 1000 homens. Uma promessa que Deus falou, que ele ia ser grande, que ele ia livrar Israel. A mãe não podia gerar, ela era estéril. O milagre aconteceu, o anjo apareceu para a mãe e falou como seria o futuro. Mostrou o futuro. Vai ser grande, vai ser poderoso, vai arrebentar. Mas precisa cumprir alguns princípios, para que a unção, ou seja, que o Espírito Santo, a unção do Senhor permanecesse sobre ele. Você viu, ele matou um leão com as próprias mãos, queridos. Isso para um ser humano é impossível, mas é a prova que Sansão estava cheio da unção, cheio da presença de Deus. Só que Sansão, queridos, perdeu a visão. Diga assim: Sansão, ele perdeu a visão. Quem sabe por que ele perdeu a visão? Porque ele se acostumou com a unção. Sansão se acostumou com a unção. E quando uma pessoa se acostuma com a unção, se acostuma com a bênção, com a presença de Deus, ela para de valorizar. Ela para de valorizar. Ele perdeu a visão. Tratou como algo comum. Ele se acostumou. Sabe quando o esposo para de amar a sua esposa para de amar seu esposo, e a chama para de arder entre os dois? Quando eles se acostumam. E não pode se acostumar. A cada dia, esposo pede para o Senhor: Senhor, me ensina a amar minha esposa. Senhor, põe colírio nos meus olhos. Pai, o Senhor vê como é. Aí o mundo é fora. Aí fora o mundão está triste. Me ensina a amá-la. E a esposa a mesma coisa: Senhor, me ensina a amar meu esposo. Me ensina a honrar meu esposo. Porque o mundo jaz no maligno. Só conseguimos respeitar quando ainda tem o amor, a chama, a paixão.
tem que ter prazer de caminhar junto, andar junto. Tem que ter prazer. O casal tem que ter unidade. Eu tenho ensinado aqui, que eles falam há muitos anos, casal dividido, eles tiram o pão da mesa. Eles param de prosperar. Talvez pode até prosperar financeiramente, mas a família começa a padecer. Filhos, netos começam a padecer. Nós não podemos perder o amor, a paixão, a unidade, o respeito. Quando começa a se acostumar, não valoriza. Quando estava namorando, o cara atravessava a cidade. Eu sei o que eu estou falando. Eu saía do Jussara, ia a pé, talvez descia a América do Sul, subia a América do Sul de bota, meu Deus, a pé, para ir na casa da apóstola, lá para cima da polícia Mirim, mercado Rosa Felipe, lá o mercado Rosa Felipe, lá próximo. Aí minha mãe falava assim: Nato, não, filho, chegou do serviço, você está cansado, filho, fica aqui, não precisa ir não, filho, fica aqui, a Adriana vai entender, não mãe, é rapidinho, filho, não sei quantos quilômetros, mas é rapidinho, porque apaixonado, queria ver aqueles olhos verdes, entendeu o mistério? Meu Deus, quando eu vi ela, eu tinha dificuldade, porque era uma família muito pobre, eu passei muita fome, muita necessidade, eu demorei para casar. Mas quando eu vi ela, eu falei: Senhor, conhece o caso. Conhece o caso. E eu posso olhar nos olhos dela e falar assim: depois que eu pus essa aliança em meu dedo, eu nunca vacilei com você. Eu nunca pisei na bola com você. Aplauda o Senhor, Cristo. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. O mundo jaz o maligno, mas quando tem amor, tem paixão, você tem prazer de andar junto. Eu não sou muito de sair. Você não vai ver em muitos lugares assim. Onde eu estou? Eu estou com ela, com meu filho, a minha filha. E eu levo meu sogro, a minha sogra junto. Meu sogro não é muito sair, não, ele é mais caseiro. A minha sogra, ela fecha com nós, né, irmã Maria? Ela está sempre junto. Cris, é um para mim. Mas anda com a sogra. Quem diz que é sogra? Ela é minha mãe. Eu não tenho sogra não. Mas por quê? Porque eu sei, se eu cuidar bem da minha mãe, segunda mãe, eu tenho o coração da minha esposa. Sim ou não? Sim ou não? Maltrata a mãe, depois tenta tocar na filha para você ver. Entendeu o mistério? Eu honro a minha sogra, que para mim não é sogra, é mãe. Mas por que o senhor faz? Como o senhor consegue? O Espírito Santo. Eu não sou bom, não sou melhor que ninguém, não sou diferente de nenhum homem, mas eu decidi buscar o Espírito Santo a cada manhã, a cada dia. Eu te falo: Senhor, me ensina a amar minha esposa, a respeitá-la, a honrá-la, porque o mundo está no maligno. Você sai fora, misericórdia, Cristo. Misericórdia. Por isso nós temos que nos encher da unção. Se encher. E Sansão perdeu a visão, queridos. Ele se acostumou com a unção. E quando você acostuma com a unção, queridos, você para de valorizar. Então nunca se acostume com o seu esposo, com a sua esposa. Valorize ele, valorize ela. Não tem idade. Não tem idade. Não tem, mas vai ter tempo, vai como não. Só vai enjoar se não tiver a unção. Se tiver o Espírito Santo, enjoa não, viu, querido? Eu sei o que eu estou falando. Não enjoa não. Mas se não tiver o Espírito Santo, não tiver a unção, enjoa, se irrita, fica brigando. Entendeu? Está faltando óleo para engrenar as máquinas do mistério, óleo da unção. Isso vem do alto, vem do céu. Vem de Deus. E Sansão começou a tratar a unção como se fosse uma coisa comum. Cris, e ele o quê? Quando ele tratou como algo comum, ele quebrou os princípios. E quando a pessoa ela quebra o princípio, o fracasso é certo. Há muitos princípios bíblicos que nos fazem prosperar, ter uma família abençoada, um casamento abençoado, sim ou não? Filhos preciosos, sim ou não? Sim. Quebra e complica. Se você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Se você quebra, a promessa não se cumpre, queridos. E quando isso acontece, a queda é certa. Juízes 16:1, vamos ver o que ele fez aqui, ó. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher, o que, igreja? Uma mulher, o que, igreja? Prostituta. E entrou a ela. Querido, Sansão, ele era um crente, era um jovem, era líder, ele era juiz em Israel, e era solteiro.
E tinha muitas moças bonitas, temente a Deus em Israel, ou seja, na igreja. Tinha muitas moças preciosas na igreja, a qual ele poderia arrumar um bom casamento. Mas ele foi querer se envolver lá fora. Porque lá fora as moças andavam o quê? Meio que mostrando o corpo, aquelas coisas assim, assim, assim. E o bicho ficou doido. Mas na igreja tinha moças lindas, maravilhosas. E se vestia muito bem. E se vestia muito bem. Mas ele foi olhar aonde deveria, tocar aonde deveria. Foi para Gaza, foi para o meio dos filisteus, queridos. E viu lá uma prostituta, e diz a Bíblia, ele teve contato com ela, se prostituiu. O cara era líder. Era cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas ele não aguentou quando viu uma prostituta formosa, uma mulher da vida. Ele ficou doido, ficou louco. Mas ele era um cara cheio do Espírito Santo. E quando Sansão fez isso, começou a deitar com prostitutas, se prostituindo, o Espírito Santo ficou feliz ou ficou triste, igreja? Ficou feliz ou ficou triste? Presta também em dúvida, o Espírito Santo ficou feliz ou ficou triste com Sansão? Triste. Ele entristeceu o Espírito Senhor. E a Bíblia nós lemos, não entristeça o Espírito Santo, porque Ele é santo, Ele é doce, Ele é amoroso, Ele é sensível, Ele tem sentimento. E ele começou a querer entristecer. Só que o pior, não é que a pessoa, que Isabel fala, o cair do homem, sim ou não? Todo mundo pode cair, falhar, errar, pecar, todo mundo pode. Somos carne, estamos em guerra. O cair do homem, o levantar é de quem? É de Deus. Deus levanta. Quando vê um coração quebrantado, Davi é um exemplo. Pecou, falhou, fez coisas, mas depois ele se arrependeu, nunca mais fez e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas só que Sansão não se arrependeu e continuou se prostituindo. Se não bastasse Sansão se envolver com uma prostituta, ele se apaixonou por ela. Ele entregou o seu coração e ele achava que ela estava correspondendo. Ele achava que ela amava ele, que ela era apaixonada, mas é mentira, era só interesse. Ela queria só o dinheiro dele. Não havia amor, não havia afeto, carinho da parte dela. E o cara vacilou grande. Além de se envolver, ele se apaixona, ele entrega seu coração. Aí começou a queda dele. Aí foi, a coisa ficou feia. Vamos lá, Juízes 16 4 diz assim, ó. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Serequebe, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuada-o e vê em que consiste a sua grande força, e como podíamos assenhorar-lhe-nos dele e amarrá-lo para assim afligirmos, e te daremos cada um de nós, quantas moedas, igreja? 1.100 moedas de cada um. Daria 1.100 moedas para você, assim, ó, arruma um jeito. Nós ficamos sabendo que esse cara está apaixonado por você. O irmão lá, o crente lá, o varão lá, está apaixonado por você. E ele é uma pedra no nosso sapato. Descobre onde está a força dele. Se você fizer isso, aqui entre nós, cada um de nós, daremos 1.100 moedas de prata. 1.100. Faça isso. Faça isso. Nós vamos te dar. Continuando. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poder afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de firmes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vamos lá. Então ela disse: como dirá tenho amor, se estando comigo o teu coração, não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Vamos lá, continua, pode ir lá. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras. Quantos dias, querida, da semana? Quantos dias?
todos os dias ele se envolvendo, ele entristecendo o Espírito Santo, todo dia ele buscando o prazer da carne, fazendo a sua vontade, esqueceu do sonho de Deus, esqueceu que ele nasceu com um propósito, que a sua mãe não poderia ter filho, ela era estéril, e ele era um milagre. Todos os dias, ele ali, ela na cabeça dele falando, todo dia ele se encontrava com ela, esqueceu da obra de Deus, esqueceu do ministério, esqueceu da igreja, esqueceu dos discípulos, esqueceu das ovelhas, e lá envolvendo, se entregando, se apaixonando, e todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Ela falou tanto na cabeça dele, mas tanto, mas tanto. Você vê que depois você pode ler na sua casa, que eu pulei alguns versículos para ganharmos tempo. O que acontece? Ele brincou várias vezes, foi falando, tentando enganar ela, brincando. Só que chegou uma hora que ela não aguentou. Ela falou tanto, 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 que ele ficou angustiado. Vamos lá. E descobriu-lhe todo, aí ó, ele foi angustiado até a morte. Descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça. Meu Deus, olha o que ele fez. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha, não é a força, é a unção, é a presença do Senhor, do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. E vendo pois Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. Agora, o que é triste, Cristo? O que diz aqui no finalzinho? E retirou-se dele a sua força. Vamos lá. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como antes, e me sacudirei, porque, aí fala, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Cristo, quando Sansão contou para Dalila o seu segredo, a aliança que ele tinha com o seu Deus, ele quebrou outro princípio. Primeiro ele quebrou o princípio, começou a beber. Ele dormiu no colo dela porque ele estava bêbado, embriagado, bebia demais. O cara ficou dado ao vinho, a bebida forte. Ele chapava, bebia com força. Ele não poderia, ele era nazireu. Segundo, se envolvendo com impureza, com prostituição, com tantas coisas. Agora, se não bastasse, ele quebrou outro princípio. Ele falou onde estava a aliança entre ele e o seu Deus, que estava no cabelo. E ele disse isso para ela, Cristo. E quando ele revelou, ela embriagou ele tanto, 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 tanto. E ele, quando ficou bêbado no colo dela, a cabeça no colo dela, diz a Bíblia, ela chamou uma pessoa e cortaram as 7 tranças, diz a Bíblia. O cabelo de Sansão era tão grande, tão grande, tão grande, que foram precisar fazer 7 tranças. E ele, aquele cabelão grandão, com as tranças assim, homem formoso, forte. E veio o homem, cortou os cabelos. Queridos, e quando cortou as 7 tranças, o Espírito Santo saiu dele. E quando o Espírito Santo saiu de Sansão, acabou a unção, acabou a sua força, pois a força não vinha dele, vinha do Senhor. Quando Dalila, queridos, cortou o cabelo de Sansão, ela falou assim, para testar, ver se era verdade mesmo: Sansão, lá vem os filisteus contra ti, Sansão, Sansão. Sabe o que Sansão falou, queridos? Ele falou que nós lemos ali, que ele iria destruir todos eles, como ele fez outras vezes. Ele ia bater, ia quebrar, ia arrebentar eles, como outras vezes. Mas ele havia quebrado o princípio. Ele quebrou o princípio de Deus, queridos, ou que Deus pediu para ele não quebrar. E assim sou com muitos cristãos no dia de hoje. Sabe o que não deve fazer e está fazendo. Sabe que não deve quebrar alguns princípios, está quebrando, 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 quebrando. Vigia. A unção pode sair da sua vida. Não estou falando que você tem que ser perfeito, porque nem eu sou perfeito. Por isso que eu oro todos os dias, eu choro todos os dias, eu busco todos os dias, e eu estou sempre com a minha esposa, e eu não brinco, porque eu sei que eu sou carne, eu habito num corpo corruptível, e eu não vou pagar para ver, eu não vou brincar. Eu era um cara dado à bebida. Sabe o que eu aprendi? Que devemos frequentar, ou estar num lugar,
menos tempo possível, que te enfraquece. Você vai num lugar que mexe com você, te enfraquece, vai. Por que você vai lá? Ou não tem como evitar, é um ambiente até familiar, que seja, tem que ir lá, vai. Mas fica o menos tempo possível em um ambiente que te enfraquece. Quando eu tive que firmar em Deus, eu tive que me afastar de alguns amigos. Eu amava os caras, nascemos criados juntos ali, como se fossem irmãos. Mas eles bebiam com força, tinham uma vida louca, droga, mulherada. Eu tive que me afastar deles, ficar menos tempo possível. E quando eu encontrava com eles, eu só falava de bebida, mulher e droga, bebida, mulher, droga e briga. Então fica menos tempo possível em um lugar que te enfraquece. Não brinca, não brinca, não brinca. E ele brincou, queridos. Ele se acostumou com a unção. Ele parou de valorizar. Ele disse, eu vou lá arrebentar, vou dar uma surra neles. E quando ele foi mesmo. Mas a Bíblia fala assim, que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele não sabia, queridos. E quando Sansão foi para cima dos filisteus, na força do seu braço, agora sim a unção do Espírito Santo, aconteceu algo que nunca havia acontecido com Sansão, desde quando ele nasceu. Ele nunca tinha sido humilhado e nem envergonhado. Ele foi humilhado, foi envergonhado. Ele tomou um pau, mas ele apanhou tanto. Eu vou para cima deles, eu vou. Mas diz a Bíblia o quê? Que ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Ele não sabia, o cara perdeu a sensibilidade. O cara não conseguiu mais sentir o Espírito. Ele estava tão assim na carne, tão assim, que ele não conseguiu sentir. O Espírito, a unção saiu dele. Ele achou que ele ia continuar pecando, brincando com a unção, desprezando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que continuar com ele. E ele foi arrebentado, queridos. Sansão acabou com o seu ministério e morreu muito jovem, porque não manteve a unção. Vamos ver Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 candeias de bronze e giravam ele no moinho de cárcere. O cara de príncipe dos judeus, dos hebreus, um juiz, se tornou um escravo, um burro de carga. E diz a Bíblia que arrancaram os olhos deles. Eu falei de manhã, quando você vai no dentista, querido, ele fala assim, ó, quando vou aplicar anestesia, se doer, você levanta a mão. Às vezes o dentista vai mexer, eu já levanto a mão. E assim, eu vou sempre levantando a mão. Aí tem hora que a minha cara inteira está anestesiada, que eu não gosto de sentir dor não. Aí mexe e tal. Mas quando mexe, não sei se você me disse que me aplicou pouca anestesia e mexeu, você, meu Deus, que dor. Agora imagina arrancar os olhos sem anestesia. Arrancar os olhos de Sansão, queridos. Além de bater, humilhar, amarrar com corrente e fez ele para rodar o moinho como fosse um burro. E eu volto a falar, quantas pessoas hoje dentro da igreja têm quebrado os princípios e não estão se importando. Mas sabe por que não se importa isso? Porque acostumaram com a unção. E se acostumaram com a bênção, quando você se acostuma com uma coisa, você não valoriza. Você não pode se acostumar nunca com a unção. Você para de valorizar. Você não pode se acostumar nunca com o seu cônjuge. Se acostumar, você para de valorizar. Os outros parece que é melhor, a esposa é melhor, da outra é melhor, é mais assim, a esposa é melhor. Mentira, tudo igual. Você planta, você colhe. Dá e ser vos dado, é simples, é assim. Quando você para de valorizar, você para de plantar, e você para de semear, você para de colher. A Bíblia fala, dá e ser vos dado. A sua esposa está minha esposa está meio esquisita, apóstolo. A minha também assim, a minha esposa, ela está mudada, Mas quanto tempo faz você dar um presente para ela, vaso? Um sapato, um brinquinho, um perfume. Deus está falando, tá não? Às vezes a mulher fala, minha esposa é bruto, minha esposa é um cavalo, não sei o quê. Mas quanto tempo faz você não faz assim no rostinho dele, no carinho no gato assim? Quanto tempo faz? Faz assim no bichinho, você vê. Fica até assim, ó. Homem é assim. Se você vai para cima e você gosta com ele, parece que é um trem. Quem é casado sabe. Por isso tem que buscar o Espírito Santo. As pessoas podem falar o que for para você, o marido não se ofende, mas a mulher falou, ele quer partir para cima. E a mulher é a mesma coisa. Todo mundo fala, o marido falou, parece que é uma coisa. Então quando você dá, você recebe, dá amor, dá carinho, dá atenção. O casal que está sempre colhendo, o casal que está sempre semeando. É lógico que não vai dar presente todo dia, nem todo mundo tem presente para dar todo dia, mas quanto tempo faz você não presenteia a sua esposa?
Hã? Não há atenção especial para o seu esposo. Quanto tempo faz, filha?